Capítulo 15. Estranhos e amigos. A luz do sol avançando por sua cama estreita, finalmente acordou Randy de um sono profundo, ainda que inquieto. Ele colocou o travesseiro sobre a mesa, mas isso não bloqueou totalmente a luz, e ele, no fundo, não queria voltar a dormir. Houvera mais sonhos depois do primeiro. Não conseguia se lembrar de nenhum a não ser daquele, mas sabia que não queria mais sonhos. Com um suspiro, jogou o travesseiro de lado e se sentou, fazendo uma careta ao se espreguiçar. Todas as dores que achava que havia escoado no banho estavam de volta. Além disso, sua cabeça ainda doía. Isso não o surpreendeu. Um sonho assim era o suficiente para dar dor de cabeça em qualquer um. Os outros sonhos já haviam se desvanecido, mas não aquele. As outras camas estavam vazias. A luz se derramava pela janela num ângulo agudo. O sol estava bem acima do horizonte. Aquela hora na fazenda ele já teria feito algo para comer e estaria bem adiantado em suas tarefas. Saiu apressado da cama resmungando, zangado consigo mesmo. Uma cidade para ver e eles nem sequer o tinham acordado. Pelo menos, alguém havia cuidado de deixar a água na jarra e ela ainda estava morna. Ele lavou o rosto e se vestiu depressa, hesitando por um momento ao ver a espada de Tan. Lan e Tom haviam deixado seus alforjes e cobertores enrolados no fundo do quarto, é claro, mas a espada do guardião não estava em nenhum lugar que Randy pudesse ver. Lan havia desfilado com sua espada em Campo de Elmond muito antes de haver qualquer indício de problema. Ele pensou em seguir o exemplo, dizendo a si mesmo que não era porque muitas vezes sonhara acordado em percorrer as ruas de uma cidade de verdade usando uma espada. Ele colocou o cinto com a arma e jogou o manto por cima do ombro, como um saco. Descendo os degraus de dois em dois, ele se dirigiu apressado até a cozinha. Era certamente o lugar mais rápido para se arranjar algo para comer e, em seu único dia em Baerlon, ele não queria perder mais tempo do que já havia perdido. Sangue e cinzas. Eles podiam ter me acordado. Mestre Fritz encontrava-se na cozinha, confrontando uma mulher gorda cujos braços estavam cobertos de farinha até os cotovelos. Obviamente a cozinheira. Melhor dizendo, ela o estava confrontando, sacudindo o dedo diante do rosto dele. Empregadas, atendentes, ajudantes da cozinha, assistentes de cozinheiro e de lava-pratos, todos corriam para executar suas tarefas, ignorando deliberadamente o que se passava na frente deles. Meu Sir é um bom gato, dizia a cozinheira ríspida, e não quero ver uma palavra sequer em contrário, está entendendo? Reclamar por ele estar fazendo seu barulho direito, é isso que você está fazendo, se quer saber? Eu recebi queixas, Mestre Fitch conseguiu interrompê-la. Queixas, senhora. Metade dos hóspedes. Não quero nem ouvir. Simplesmente não quero ouvir. Se eles querem reclamar do meu gato, então eles que cozinhem. Meu pobre velho gato, que só está fazendo o trabalho dele. E eu, vamos para algum outro lugar onde nos queiram. Vocês vão ver só se não vamos. Ela desamarrou o avental e começou a tirá-lo por cima da cabeça. Não! Mestre Fitch deu um grito e pulou para impedi-la. Eles ficaram dançando em círculos, com a cozinheira tentando tirar o avental e o estalajadeiro tentando colocá-lo de volta nela. Não, Sarah, ele arquejou. Não há necessidade disso. Não há necessidade, estou dizendo. O que eu faria sem você? Sir é um bom gato. Um excelente gato. O melhor gato de Baerlon. Se mais alguém reclamar, vou dizer que agradeçam por ele estar fazendo o trabalho dele. É, eles que agradeçam. Você não pode ir. Sarah? Sarah! A cozinheira interrompeu a dança em círculos e conseguiu arrancar o avental da mão deles. Está certo então, está certo. Segurando o avental com ambas as mãos, ela ainda assim não voltou a amarrá-lo. Mas se você espera que eu tenha alguma coisa pronta para o meio-dia, é melhor sair daqui e me deixar trabalhar. Aqui pode ser sua estalagem, mas esta é a minha cozinha. A menos que você queira cozinhar. Ela fez a menção de lhe entregar o avental. Mestre Fitch recuou com as mãos espalmadas. Abriu a boca. Depois parou, olhando ao redor pela primeira vez. Os ajudantes de cozinha ainda ignoravam diligentemente a cozinheira e o estalajadeiro.
E Randy começou uma busca minuciosa pelos bolsos do casaco, embora, a não ser pela moeda que Moiraine lhe dera, não houvesse nada neles além de alguns cobres e um punhado de badulaques. Sua faca de bolso e a pedra de amolar, 2 cordas de arco extras e um pedaço de barbante que ele havia achado que poderia ser útil. Eu tenho certeza, Sarah, disse Mestre Fitch com cuidado, de que tudo estará de acordo com a sua excelência de costume. E com isso, deu uma última olhada desconfiada para os ajudantes da cozinha e depois saiu com o máximo de dignidade possível. Sarah esperou até que ele fosse antes de amarrar rapidamente seu avental, e então fixou o olhar em Randy. Acho que você quer algo para comer, não é? Bem, entre. Ela lhe deu um sorriso ligeiro. Eu não mordo, não mesmo. Não importa que você possa ter visto e que não devia. Ciel, pegue para o garoto um pouco de pão, queijo e leite. É tudo que temos agora. Sente-se, rapaz. Seus amigos saíram, tirando um rapaz que, pelo que imagino, não estava passando bem. E eu imagino que você vai querer fazer o mesmo. Uma das empregadas trouxe uma bandeja e Randy levou uma banqueta até a mesa. Ele começou a comer enquanto a cozinheira voltava a sovar a massa do pão. Mas ela ainda não havia terminado de falar. Você não deve se preocupar com nada do que viu. Mestre Fitch até que é um homem bom. Embora mesmo os melhores de vocês não sejam nada fáceis. As pessoas reclamando é que o deixam à beira de um ataque. E do que elas estão reclamando? Elas prefeririam encontrar ratos vivos aos mortos? Embora não seja do feitio de Sirra deixar trabalho para trás. E mais de uma dúzia? Sir não deixaria tantos entrarem na estalagem, não mesmo. Além disso, aqui é um lugar limpo. Não era para ter tanto problema. E todos com as espinhas partidas. Ela balançou a cabeça, estranhando aquilo tudo. O pão e o queijo ficaram com gosto de cinza na boca de Randy. As espinhas deles estavam quebradas. A cozinheira fez um gesto com a mão coberta de farinha. Pense em coisas mais felizes, é o meu jeito de encarar a vida. Tem um menestral, sabia? No salão, neste exato instante. Bem, mas veio com ele, não é? Você é um daqueles que vieram com a senhora Ellis ontem à noite, não? Achei que fosse. Não vou ter muita chance de ver um menestrel. Não vou ter muita chance de ver esse menestrel. Estou aqui pensando, não com a estalagem cheia do jeito que está. A maioria uma ralé que veio lá das minas. Ela deu uma pancada especialmente pesada na massa. Não sou do tipo que normalmente deixamos entrar, só que a cidade inteira está repleta deles. Mas é melhor do que poderia ser com alguns dos outros tipos, eu acho. Ora, não vejo menestrel desde antes do inverno e... Randy comeu mecanicamente, sem sentir o gosto de nada, sem escutar o que a cozinheira dizia. Ratos mortos, com as espinhas quebradas. Terminou o desjejum apressadamente, disse um obrigado gaguejado e saiu em disparada. Precisava falar com alguém. O salão da Cervo e Leão tinha pouco em comum com a sala da estalagem Fonte de Vinho, exceto o propósito. Tinha o dobro da largura e o triplo do comprimento, e imagens coloridas de prédios elaborados com jardins de árvores altas e flores de cores vivas pintadas bem alto nas paredes. Em vez de uma única e imensa lareira, uma de menores proporções ardia em cada parede, e dezenas de mesas ocupavam um espaço com quase toda cadeira, banco ou banqueta ocupados. Cada homem na multidão de fregueses com cachimbos nos dentes e caneca nas mãos se curvava para a frente atento a uma só coisa. Tom, de pé em cima de uma mesa no meio do salão, seu manto de muitas cores jogado em uma cadeira próxima. Até mesmo o mestre Fitch tinha um caneco de prata e um pano de polir nas mãos imóveis. Rampantes cascos de prata e pescoços arqueados e orgulhosos, proclamava Tom, enquanto, de algum modo, parecia não só estar montando um cavalo, mas fazendo parte de uma longa procissão de cavaleiros. Crinas prateadas tremulam quando as cabeças se movem. 1000 estandartes voaçam, lançando arco-íris contra um céu infinito. 100 trombetas com suas gargantas de bronze fazem o ar estremecer e tambores rufam como trovões. Onda após onda, vêm as vivas dos espectadores aos milhares, sobre os telhados e as torres de Ilian, e quebram os inauditos nos 1000 ouvidos dos cavaleiros, cujos olhos e corações
brilho em sua missão sagrada. A grande caçada da trombeta avança, cavalga em busca da trombeta de Valéria, que invocará os heróis das eras de volta do túmulo para batalhar pela luz. Isso era o que o menestral havia chamado de canto simples naquelas noites à beira do fogo, na cavalgada rumo ao norte. As histórias, disse ele, eram contadas em 3 vozes: alto canto, canto simples e comum, que significava simplesmente contá-las do jeito que você poderia falar ao vizinho sobre sua roça. Tom contava histórias em comum, mas não se importava em esconder seu desprezo por essa voz. Randy fechou a porta sem entrar e desabou contra a parede. De Tom, ele não conseguiria conselhos. Moiraine? O que ela faria se soubesse? Ele se deu conta das pessoas que o encaravam ao passar e percebeu que estava resmungando baixinho. Agitando seu casaco, ele se endireitou. Precisava falar com alguém. A cozinheira dissera que um dos outros não havia saído. Controlar-se para não subir correndo lhe exigiu esforço. Quando bateu a porta do quarto onde os outros rapazes haviam dormido e enfiou a cabeça lá dentro, apenas Perry se encontrava ali, deitado em sua cama, ainda não vestido. Ele virou a cabeça no travesseiro para olhar para Randy e tornou a fechar os olhos. O Ark e a aljava de Matt estavam encostados no canto. Eu soube que você não estava se sentindo bem, contou Randy, entrando e sentando na cama ao lado. Eu só queria conversar e... Não sabia como puxar o assunto, percebeu. Se você estiver doente, disse ele, já meio de pé, talvez seja melhor dormir. Eu vou embora. Não sei se vou conseguir dormir de novo algum dia, Perry suspirou. Tive um sonho ruim, se você quer mesmo saber, e não consegui voltar a dormir. Matt vai lhe contar assim que puder. Ele riu hoje cedo quando contei porque estava cansado demais para sair, mas ele também sonhou. A noite toda eu o vi se virando e resmungando, e não veio me dizer que ele teve uma boa noite de sono. Ele jogou um braço grosso por cima dos olhos. Luz, como estou cansado. Talvez se eu ficar aqui só por 1 ou 2 horas sinta vontade de levantar. Matt nunca vai me deixar em paz se eu deixar de ver Baerlon por causa de um sonho. Randy voltou a se sentar na cama devagar. Passou a língua pelos lábios, depois disse rápido: Ele matou um rato? Perry abaixou o braço e olhou fixo para ele. Você também? Perguntou finalmente. Quando Randy assentiu, ele disse: Queria estar em casa. Ele disse: O que vamos fazer? Você contou a Moiraine? Não, ainda não. Talvez nem conte. Não sei. E você? Ele disse: Sangue e cinzas, Randy. Não sei. Perry se levantou subitamente e se apoiou no cotovelo. Você acha que Matt teve o mesmo sonho? Ele riu, mas o riso soou forçado e ele pareceu estranho quando eu disse que não tinha conseguido dormir por causa de um sonho. Talvez, disse Randy. Embora se sentisse culpado, ficou aliviado por não ser o único. Eu ia pedir conselhos a Tom. Ele já viu muita coisa no mundo. Você não acha que devíamos contar a Moiraine, acha? Perry voltou a se recostar no travesseiro. Você já ouviu histórias sobre as Aes Sedai? Acha que podemos confiar em Tom? Se é que podemos confiar em alguém, Randy. Se sairmos disso vivo e se algum dia nos voltarmos para casa e você me ouvir dizer qualquer coisa sobre sair de Campo de Elmore, mesmo que seja para ir até a Colina da Vigília, me dá um chute. Está certo? Isso não é o jeito de falar, disse Randy. Ele conseguiu sorrir, o sorriso mais animado que pôde dar. É claro que vamos voltar para casa. Vamos, levante-se. Estamos numa cidade e temos um dia inteiro para vê-la. Onde estão suas roupas? Vá você. Eu só quero ficar deitado aqui por um tempo. Perry voltou a colocar o braço sobre os olhos. Vá em frente, eu o alcanço em 1 ou 2 horas. Você quem sabe, disse Randy levantando-se. Pense no que pode perder. Parou na porta. Baerlon. Quantas vezes falamos em ver Baerlon um dia? Perry ficou ali deitado, com os olhos cobertos e não disse palavra. Depois de 1 minuto,
Randy saiu e fechou a porta. No corredor ele se encostou na parede, o sorriso desaparecendo de seu rosto. A cabeça ainda doía. Estava pior, não melhor. Ele também não estava lá muito entusiasmado com Baerlon. Não naquele momento. Não conseguia se entusiasmar com nada. Uma empregada surgiu, os braços cheios de lençóis, e lhe dirigiu um olhar preocupado. Antes que ela conseguisse falar, ele continuou pelo corredor, encolhendo-se em seu manto. Tom não terminaria no salão por horas ainda. Randy podia muito bem ver o que fosse possível na cidade. Talvez conseguisse encontrar Matt e saber se Balsamon havia estado nos sonhos dele também. Desceu mais devagar dessa vez, esfregando a têmpora. A escada terminava perto da cozinha e ele pegou esse caminho, cumprimentando Sarah com um aceno de cabeça, mas se apressando quando pareceu que ela ia continuar de onde havia parado antes. O pátio no estábulo estava vazio, a não ser por Mutt, de pé na porta, e um dos outros tratadores carregando um saco no ombro para o interior do estábulo. Randy também cumprimentou Mutt com a cabeça, mas o homem lhe dirigiu um olhar truculento e entrou. Ele torceu para que o resto da cidade fosse mais parecido com Sarah e menos com Mutt. Pronto para ver como era uma cidade de verdade, apertou o passo. As portas abertas no pátio do estábulo. Ele parou e olhou. As pessoas enchiam a rua como ovelhas num redil. Pessoas embrulhadas até os olhos em mantos e casacos, chapéus abaixados contra o frio, zigue-zagueando a passos rápidos como se o vento que assoviava sobre os telhados os soprasse, acotovelando-se quase sem falar, nem olhar umas para as outras. Todos estranhos, pensou. Ninguém se conhece. Os cheiros também eram estranhos, ácidos, amargos e doces. Tudo misturado em um caldeirão que fazia ficar esfregando o nariz. Mesmo no ápice do festival, ele nunca tinha visto tanta gente tão amontoada. Nem mesmo metade daquilo. E era só uma rua. Mestre Fitch e a cozinheira tinham dito que toda a cidade estava cheia. A cidade toda, daquele jeito. Ele recuou lentamente do portão, afastando-se da rua cheia de gente. Não era certo sair e deixar Perro indoente na cama. E se Tom terminasse de contar suas histórias enquanto Randy estivesse fora, na cidade? O menestrel poderia sair por conta própria, e Randy precisava falar com alguém. Muito melhor esperar um pouco. Deixou escapar um suspiro de alívio ao dar as costas para o enxame que tomava conta da rua. Mas a ideia de retornar para a estalagem não lhe agradava. Não com sua dor de cabeça. Sentou-se no barril virado de cabeça para baixo que estava encostado nos fundos da estalagem e torceu para que o ar frio pudesse ajudar. Mutt aparecia na porta do estábulo de vez em quando e ficava olhando para ele, e mesmo do outro lado do pátio, Randy conseguia ver a expressão de desaprovação do homem. Será que ele não gostava de gente do campo? Ou ficara constrangido quando o mestre Fitch os recebera depois que ele tentara expulsá-los por entrarem pelo lado errado? Talvez ele seja um amigo das trevas, pensou Randy, esperando rir da ideia, mas não era um pensamento engraçado. Passou a mão pelo punho da espada de Tan. Não havia sobrado muita coisa que fosse engraçada. Um pastor com uma espada com a marca da garça, disse uma voz baixinha de mulher. Isso é quase o bastante para me fazer acreditar em qualquer coisa. Em que problemas você está metido, garoto do sul? Assustado, Randy se levantou de um pulo. Era a jovem de cabelos curtos que estava com Moirane quando ele saíra do banho, ainda vestida com casaco e calças de rapaz. Era um pouco mais velha que ele, pensou, com os olhos escuros, ainda maiores do que os de Egwene, extremamente intensos. Você é Randy, não é? Continuou ela. Meu nome é Min. Eu não estou com nenhum problema, disse ele. Não sabia o que Moirane dissera a ela, mas lembrava-se do aviso de Lã para não trair atenção. O que faz você pensar que estou com problemas? Os dois rios são um lugar tranquilo e somos todas pessoas tranquilas. Lá não é lugar de problemas, a menos que tenha a ver com a colheita ou com ovelhas. Tranquilas? Disse Min com um leve sorriso. Já ouvi homens falando sobre vocês, gente dos dois rios. Ouvi as piadas sobre pastores cabeças duras, e há homens que realmente estiveram nas bandas lá de baixo.
Cabeça dura? Perguntou Randy, franzindo a testa. Que piadas? Os que sabem do que estou falando, continuou ela, como se ele não tivesse falado. Dizem que vocês andam por aí todos cheios de sorrisos e boas maneiras. Mansos e macios feito manteiga. Pelo menos na superfície. Por baixo, eles dizem, vocês são todos duros feito raiz de carvalho velho. E cutucar com força, eles dizem, você encontra pedra. Mas a pedra não está enterrada muito fundo em você, nem em seus amigos. É como se uma tempestade tivesse raspado quase toda a terra que a cobria. Moiraine não me contou tudo, mas eu vejo o que vejo. Raízes de carvalho velho? Pedra? Dificilmente parecia o tipo de coisa que os mercadores ou a gente deles diria. Mas as últimas palavras o fizeram dar um pulo. Olhou ao redor rapidamente. O pátio do estábulo encontrava-se vazio e as janelas mais próximas estavam fechadas. Eu não conheço ninguém chamado... Como é mesmo? Senhora Alice, então se você prefere, disse Min, com um olhar divertido que fez suas bochechas courarem. Não há ninguém por perto para ouvir. O que faz você pensar que a senhora Alice tem outro nome? Porque ela me contou, explicou Min com tanta paciência que ele corou mais uma vez. Não que ela tivesse escolha, suponho. Vi que ela era diferente, logo de cara. Quando ela parou aqui antes, a caminho do sul. Ela sabia sobre mim. Já falei com outras como ela antes. Viu? Disse Randy. Bem, acho que você não vai sair correndo para contar aos filhos. Não se considerarmos quem são seus companheiros de viagem. Os mantos brancos não gostariam do que faço nem um pouco mais do que aquilo que ela faz. Não estou entendendo. Ela diz que vejo partes do padrão. Min deu uma risadinha e sacudiu a cabeça. Parece uma coisa grandiosa demais para mim. Eu apenas vejo coisas quando olho para as pessoas e às vezes sei o que elas querem dizer. Olho para um homem e uma mulher que nunca nem se falaram um com o outro e sei que vão se casar. E se casam. E esse tipo de coisa. Ela queria que eu olhasse para você. Todos vocês. Randy estremeceu. E o que foi que você viu? Quando vocês estavam todos juntos? Fagulhas dançando em turbilhão ao redor de vocês. Milhares delas. E uma sombra grande. Mais escura que a meia-noite. É tão forte que fico quase espantada por ninguém conseguir ver. As fagulhas estão tentando preencher a sombra e a sombra está tentando engolir as fagulhas. Ela deu de ombros. Vocês estão todos juntos em alguma coisa perigosa. Mas mais do que isso, eu não sei dizer. Todos nós? Murmurou Randy. E Gwen também? Mas eles não estavam atrás de... Quero dizer... Min não pareceu reparar no deslize dele. A garota? Ela faz parte disso. E também o menestral. Todos vocês. Você está apaixonado por ela. Ela ficou olhando para mim. Sei disso mesmo sem ver a imagem nenhuma. Ela também o ama. Mas ela não é para você, nem você para ela. Não do jeito que vocês dois querem. O que isso quer dizer? Quando olho para ela, vejo a mesma coisa que quando olho para a senhora Alice. Outras coisas também, coisas que não entendo, mas sei o que isso quer dizer. Ela não vai recusar. Isso tudo é bobagem, disse Randy, desconfortável. A dor de cabeça estava se transformando em dormência. Sua cabeça parecia cheia de lã. Ele queria se afastar daquela garota e das coisas que ela via. E ao mesmo tempo... O que você vê quando olha para o resto de nós? Toda espécie de coisa, disse Min com um sorriso, como se soubesse o que ele realmente queria perguntar. A guerra. Mestre Andra tem 7 torres em ruínas ao redor da cabeça, e um bebê em um berço segurando uma espada, e... Ele sacudiu a cabeça. Homens como ele, sabe? Sempre tem tantas imagens que elas se amontoam umas sobre as outras. As imagens mais fortes ao redor do menestral são um homem, mas não ele, fazendo malabarismo com fogo, e a torre branca, e isso não faz o menor sentido para um homem. As coisas mais fortes que vejo sobre o sujeito grande e de cabelos encaracolados são um lobo e uma coroa quebrada,
e árvores florescendo ao redor dele. E o outro, uma águia vermelha, um olho num prato da balança, uma adaga com um rubi, um chifre e um rosto que ri. Mas há outras coisas, mas você entende o que quero dizer. Desta vez eu não consigo entender nada disso. Ela esperou então, ainda sorrindo, até ele finalmente pigarrear e perguntar: E eu? O sorriso dela chegou pouco menos que uma bela gargalhada. O mesmo tipo de coisa que o resto. Uma espada que não é uma espada, uma coroa dourada de folhas de louro, o cajado de um mendigo, você derramando água na areia, uma mão ensanguentada e um ferro branco de tão incandescente. 3 mulheres em pé ao lado de um esquife com você dentro, uma pedra negra molhada de sangue. Tudo bem, interrompeu ele desconfortável. Não precisa listar tudo. Mas, principalmente, vejo relâmpagos ao seu redor. Alguns atingindo você, outros saindo de você. Não sei o que nada disso quer dizer, a não ser por uma coisa. Você e eu vamos nos encontrar novamente. Ela lhe dirigiu um olhar intrigado, como se também não entendesse aquilo. Por que não deveríamos? Perguntou ele. Vou passar outra vez por aqui, na volta para casa. Suponho que sim. Subitamente, o sorriso dela estava de volta, irônico e misterioso, e ela deu uma palmadinha na bochecha dele. Mas se eu lhe contasse tudo o que vi, seus cabelos ficariam tão encaracolados quanto os do seu amigo de ombros largos. Ele se afastou com a mão dela, como se a mão dela estivesse pegando fogo. Como assim? Você viu alguma coisa sobre ratos? Ou sonhos? Ratos? Não, ratos não. Quanto a sonhos, talvez esta seja sua ideia de sonho, mas eu nunca achei que fosse a minha. Ele ficou se perguntando se ela era louca ou sorrindo assim. Tenho de ir, disse ele, dando a volta, desviando-se dela. Eu tenho de encontrar meus amigos. Então vá, mas você não vai escapar. Ele não chegou exatamente a sair correndo, mas cada passo que dava era mais rápido que o anterior. Corra se quiser, gritou ela. Você não pode fugir de mim. O riso dela fez com que ele fugisse em disparada pelo pátio do estábulo e saísse para a rua para o burburinho de gente. As últimas palavras dela eram muito parecidas com o que Baalzamon dissera. Ele esbarrou em pessoas enquanto corria pela multidão, recebendo olhares e palavras duras. Mas não diminuiu a velocidade até estar a várias ruas da estalagem. Depois de algum tempo, começou a prestar atenção novamente onde estava. Sua cabeça parecia um balão, mas ele olhava atentamente e se aproveitava de qualquer maneira. Achava que Baerlon era uma cidade grandiosa, ainda que não exatamente do mesmo jeito que a cidade nas histórias de Tom. Ficou vagando por ruas largas e a maioria pavimentadas com pedra e descendo por becos estreitos e tortuosos, aonde quer que o acaso e o deslocamento das multidões o levasse. Havia chovido durante a noite e as ruas que não eram pavimentadas haviam sido transformadas em lama pelas multidões. Mas ruas lamacentas não eram novidade para ele. Nenhuma das ruas de Campo de Emmond era pavimentada. Ali certamente não havia palácios e apenas algumas casas eram muito maiores do que as de sua região. Mas todas tinham um telhado de laje ou de telhas tão refinado quanto o da estalagem Fonte de Vinho. Supôs que haveria 1 ou 2 palácios em Cailin. Quanto às estalagens, ele contou 9, nenhuma menor que a Fonte de Vinho, e a maioria tão grande quanto a Servilhão, e havia muitas ruas que ele ainda não tinha visto. As ruas eram salpicadas de lojas, com todos na frente protegendo mesas cobertas de todo tipo de artigo, de tecidos a livros, de panelas a botas. Era como se uma centena de carroções de mascate tivesse despejado seu conteúdo ali. Ele olhava tudo tão fixamente que, mais de uma vez, teve de ser apressado por causa dos olhares suspeitos de algum lojista. Não havia entendido o olhar da primeira vez. Quando entendeu, começou a ficar zangado, até se lembrar de que ali o estranho era ele. De qualquer maneira, ele não poderia comprar muita coisa. Perdeu o fôlego quando viu quantos cobres eram trocados por uma dúzia de maçãs mirradas ou um punhado de nabos murchos, do tipo que seria dado aos cavalos nos 2 rios. Mas aqui, as pessoas pareciam ansiosas para pagar.
Havia certamente muita gente ali. Por algum tempo, um número impressionante de pessoas o deixou atônito. Umas vestiam roupas de corte mais fino que qualquer pessoa nos 2 rios, quase tão finas quanto as de Moiraine, e muitas tinham casacos longos e forrados de pele que iam até o tornozelo. Os mineiros, dos quais todos na estalagem não paravam de falar, tinham um aspecto curvado de homens que trabalhavam no subterrâneo. Mas a maioria das pessoas não parecia nem um pouco diferente daquela com as quais ele havia crescido, em termos de roupa e de rosto. De algum modo, ele havia esperado que fossem. De fato, alguns tinham fisionomias tão semelhantes à gente dos 2 rios que ele pôde imaginar que pertenciam a uma família ou outra que conhecia nos arredores de Campo de Emond. Um sujeito sem dentes, de cabelos grisalhos, com orelhas que pareciam alças de caneca, sentado num banco do lado de fora de uma das estalagens e olhando tristonho para uma caneca vazia, podia tranquilamente ser um primo próximo de Billy Congar. O alfaiate, de queixo quadrado, costurando na frente de sua loja, poderia ser irmão de John Taine, idêntico até mesmo na coroinha calva. Uma imagem quase espelhada de Samuel Crowe passou empurrando Randy ao virar uma esquina e, sem acreditar, ele ficou olhando um homenzinho magricela, com braços compridos e nariz grande, a abrir caminho apressado em meio à multidão, em roupas que pareciam um monte de farrapos. Os olhos do homem estavam fundos e seu rosto era sujo e magro, como se não comesse nem dormisse havia dias. Mas Randy podia jurar. O homem esfarrapado ouviu, então, e ficou paralisado entre um passo e outro, sem se dar conta das pessoas que quase caíram por cima dele. A última dúvida na cabeça de Randy desapareceu. Mestre Fei! Gritou ele. Pensamos que o senhor estivesse... Rápido como um piscar de olhos, o mascate disparou em fuga, mas Randy o perseguiu, gritando pedindo desculpas sobre os ombros para as pessoas nos quais esbarrava. No meio da multidão, ele apenas vislumbrou Fen disparando para dentro de um beco e foi atrás. No beco, depois de alguns passos, o mascate havia parado. Uma cerca alta fazia dali um beco sem saída. Quando Randy parou, Fen se virou para encará-lo, agachando-se, desconfiado e recuando. Ele movia as mãos imundas na direção de Randy, querendo mantê-lo afastado. Via-se mais de um rasgo em seu casaco, e seu manto estava gasto e esfarrapado, como se o uso tivesse sido mais pesado do que deveria. Mestre Fen? Perguntou Randy hesitante. Qual é o problema? Sou eu, Randy Altor, de Campo de Emond. Nós pensamos que os Trollocs o haviam apanhado. Fen fez um gesto brusco e, ainda agachado, correu alguns passos tortos na direção da extremidade aberta do beco. Não tentou passar por Randy, nem sequer chegar perto. Não! Gritou ele com voz rouca. Sua cabeça virava constantemente enquanto ele tentava ver tudo na rua atrás de Randy. Não mencione! Sua voz baixou e se tornou um sussurro rouco, e ele virou a cabeça, observando Randy com olhares rápidos de esguelha. Esse nome. Há mantos brancos na cidade. Eles não têm motivo para nos incomodar, disse Randy. Venha para a Cervo e Leão comigo. Estou hospedado lá com amigos. O senhor conhece a maioria deles. Vão ficar felizes em vê-lo. Nós todos achamos que o senhor estivesse morto. Morto? Repetiu o mascate indignado. Não, Padan Fen. Padan Fen sabe para que lado pular e onde cair. Ele endireitou seus farrapos como se fossem roupas de festa. Sempre soube e sempre saberá. Viverei um longo tempo. Mais do que... Subitamente seu rosto se contorceu e suas mãos agarraram a frente do casaco. Eles queimaram minha carroça e todos os meus artigos. Não tinha motivo para isso, tinham. Não consegui chegar aos meus cavalos. Meus cavalos! Mas aquele estalajadeiro velho e gordo trancou todos no estábulo. Precisei ser rápido para não cortar em garganta. E de que isso me valeu? Tudo que me restou é a roupa do corpo. Então, isso é justo? É. Seus cavalos estão a salvo no estábulo do mestre Alver. O senhor pode pegá-los quando quiser. Se vier a estalagem comigo, tenho certeza de que Moiraine ajudará o senhor a voltar aos 2 rios. Ah! Ela! Ela é a Aes Sedai, não é? Um olhar desconfiado tomou o rosto de Fen.
Talvez. Embora. Fez uma pausa, lambendo nervosamente os lábios. Por quanto tempo você vai ficar nesta... Como é mesmo? Do que você chamou? Cervo e leão? Vamos embora amanhã, disse Rand. Mas o que isso tem a ver com... Você não faz ideia, gemeu Fen. Com essa barriga cheia e uma boa noite de sono numa cama macia. Minhas botas estão arruinadas de tanto correr. E as coisas que eu tive de comer. Ele contorceu o rosto. Não quero ficar nem a milhas de distância de uma Aes Sedai, cuspiu as últimas palavras. Nem sequer a milhas e milhas. Mas talvez tenha de ter assim. Não tenho escolha, tenho. Pensar nos olhos dela em mim. Nela sabendo onde estou. Ele estendeu a mão para Rand como se quisesse agarrá-lo pelo casaco. Mas suas mãos pararam rapidamente, tremendo. E ele chegou a dar um passo para trás. Prometa que você não vai contar a ela. Ela me apavora. Não é necessário contar a ela. Não há motivo para que uma Aes Sedai sequer saiba que estou vivo. Você tem de prometer. Você precisa. Eu prometo, disse Rand num tom apaziguador. Mas não há razão para ter medo dela. Venha comigo. O mínimo que o senhor vai conseguir será uma refeição quente. Talvez. Fen esfregou o queixo pensativo. Amanhã, você disse? Nesse tempo, você não vai esquecer sua promessa? Não vai deixar que ela... Eu não vou deixar que ela o machuque, disse Rand, perguntando-se como conseguiria impedir uma Aes Sedai de fazer o que quer que ela quisesse. Ela não vai me machucar, afirmou Fen. Não vai, não. Eu não vou deixar. Como um relâmpago, ele disparou e passou por Rand na direção da multidão. Mestre Fen! Gritou Rand. Espere! Ele saiu do beco bem a tempo de avistar um casaco esfarrapado desaparecendo na próxima esquina. Ainda gritando, ele foi atrás, fazendo a curva desabalado. Só teve tempo de ver as costas de um homem antes de trombar nela e ambos caírem na lama. Por que você não olha por onde anda? Veio um resmungo debaixo dele, e Rand se levantou surpreso. Matt? Matt se sentou com um olhar furioso e começou a limpar a lama do manto com as mãos. Você deve estar mesmo virando o homem da cidade. Dorme o manhã inteiro e sai atropelando os outros. Levantando-se, ele olhou para as mãos enlameadas e depois resmungou e limpou-as no manto. Escute, você nunca vai adivinhar quem eu acho que acabei de ver. Padan Fen, respondeu Rand. Padan... Como é que você sabia? Eu estava falando com ele, mas ele fugiu. Então os Matt parou para olhar ao redor desconfiado, mas a multidão passava por ele sem sequer os notar. Então eles não o pegaram. Eu me pergunto por que ele deixou o campo de Elmond sem dizer nada daquele jeito. Provavelmente começou a correr na hora do ataque e não parou até chegar aqui. Mas por que ele estava fugindo agora? Rand balançou a cabeça e desejou não ter feito isso. Teve a sensação de que ela ia cair. Não sei. Só que ele tem medo da senhora Alice. Toda essa história de ficar tomando cuidado com o que se dizia não era fácil. Ele não quer que ela saiba que está aqui. Ele me fez prometer que não diria a ela. Bem, o segredo dele está comigo. Bem, o segredo dele comigo está seguro, disse Matt. Queria que ela não soubesse onde estou também. Matt? As pessoas ainda passavam depressa, apressadas por ele, sem prestar atenção, mas Rand abaixou a voz de qualquer maneira e curvou-se, aproximando-se mais. Você teve um pesadelo ontem à noite? Sobre um homem que matava um rato? Matt o encarou sem piscar. Você também? Disse por fim. E Perrin, suponho. Quase perguntei a ele hoje cedo, mas... Ele deve ter sonhado, sim. Sangue e cinzas. Agora alguém está fazendo a gente sonhar coisas, Sandy. Eu queria que ninguém soubesse onde estou. Havia ratos mortos por toda a estalagem esta manhã. Rand não sentiu tanto medo quando disse isso quanto teria sentido mais cedo. Não estava sentindo quase nada. As espinhas dele estavam quebradas. Sua voz soou alta nos próprios ouvidos. Se estava ficando doente, poderia ter de recorrer a Moiraine. Estava surpreso pelo fato de que mesmo pensar no poder único sendo usado nele não o incomodava. Matt respirou fundo, ajustando o manto, e olhou ao redor como se procurasse algum lugar onde ir.
O que está acontecendo com a gente, Randy? O quê? Não sei. Vou pedir conselho a Tom. Sobre se eu devo contar a mais alguém. Não. Ela não. Talvez a ele, mas não a ela. A rispidez com que Matt falou pegou Randy de surpresa. Então você acreditou nele? Não precisou de que ele estava falando. A expressão no rosto de Matt deixava claro que ele entendia. Não, disse Matt lentamente. São as probabilidades, só isso. Se contarmos a ela e ele estiver mentindo, então talvez nada aconteça. Talvez. Mas talvez só o fato de ele estar nos nossos sonhos seja bastante para... não sei. Ele parou para engolir em seco. Se não contarmos a ela, talvez tenhamos mais sonhos. Ratos ou não, sonhos são melhores do que... Lembra da barca? Eu acho que a gente deve ficar quieto. Tudo bem, Randy se lembrava da barca e da ameaça de Moiraine também. Mas de algum modo aquilo parecia ter acontecido muito tempo atrás. Está certo. Perry não vai dizer nada, vai? Continuou Matt, o nervosismo refazendo balançar-se na ponta dos pés. Precisamos voltar para falar com ele. Se contar a ela, ela vai descobrir sobre todos nós. Pode apostar. Vamos. Ele começou a andar energicamente no meio da multidão. Randy ficou ali parado, olhando para Matt, até que este voltou e o agarrou. Com um toque em seu braço, Randy piscou e então seguiu o amigo. Qual é o seu problema? Perguntou Matt. Vai dormir de novo? Acho que estou resfriado, disse Randy. Sua cabeça estava tensa como um tambor e quase tão vazio quanto. Você pode tomar um pouco de canja de galinha quando chegarmos à estalagem, disse Matt, que não parou de falar enquanto percorriam as ruas lotadas. Randy se esforçava para ouvir e até mesmo para dizer alguma coisa de vez em quando, mas era o mesmo esforço. Não estava cansado, não queria dormir. Só tinha a sensação de que estava flutuando. Depois de um tempo, se viu contando a Matt sobre mim. Uma adaga com um rubi, hein? Disse Matt. Gostei, mas não entendi nada sobre o olho. Tem certeza de que ela não está inventando isso tudo? A mim parece que ela saberia o que significa isso tudo se fosse realmente uma vidente. Ela não é uma vidente. Ela não disse que é vidente, disse Randy. Acredito que ela veja mesmo as coisas. Lembre-se, Moiraine estava falando com ela quando terminamos o banho. E ela sabe quem Moiraine é. Matt franziu a testa para ele. Pensei que não pudéssemos dizer esse nome. Não, murmurou Randy. Ele esfregou a cabeça com as mãos. Era tão difícil se concentrar em qualquer coisa. Acho que talvez você esteja mesmo doente, disse Matt, ainda franzindo a testa. Subitamente ele puxou Randy pela manga do casaco e o fez parar. Olha só para eles. 3 homens usando placas peitorais e elmos cônicos de aço, polidos até brilharem como prata, abriam caminho pela rua na direção de Randy e Matt. Até mesmo a malha dos seus braços reluzia. Seus mantos compridos de um branco impecável e bordados no peito esquerdo com um sol radiante dourado, por pouco não alcançavam a lama e as poças na rua. Suas mãos descansavam sobre os punhos das espadas, e eles olhavam ao redor como se vissem coisas que haviam acabado de se esgueirar debaixo de troncos podres. Mas ninguém retribuía esse olhar. Ninguém nem sequer parecia reparar neles. Mesmo assim, os 3 não precisavam abrir caminho à força pela multidão. O burburinho se abria para ambos os lados dos homens de mantos brancos, como se por acaso, deixando que caminhassem em um espaço aberto que se movia com eles. Você acha que eles são os filhos da luz? Perguntou Matt em voz alta. Um passante olhou com cara feia para ele, depois apertou o passo. Randy assentiu. Filhos da luz, mantos brancos, homens que odiavam as Aes Sedai, homens que diziam às pessoas como viver, criando problemas para quem se recusava a obedecer. Se é que incendiar fazendas e coisa pior, poderia ser chamado de algo tão suave quanto problemas. Eu devia estar com medo, pensou, ou curioso. Alguma coisa, de qualquer maneira. Em vez disso, ficou olhando fixa e passivamente para eles.
Eles não me parecem grande coisa, disse Matt. No entanto, parecem cheios de si, não? Eles não importam, afirmou Rand. A estalagem. Precisamos falar com Perry. Como Edward Congar? Ele sempre teve o nariz empinado também. Subitamente Matt sorriu com um brilho no olhar. Lembra de quando ele caiu da ponte das carroças e teve de voltar para casa todo encharcado? Aquilo baixou a crista dele por um mês. O que isso tem a ver com Perry? Está vendo aquilo? Matt apontou uma carroça repousando em suas traves num beco logo à frente dos filhos. Uma única estaca segurava uma dezena de barris empilhados no seu fundo achatado. Observe. Rindo, ele saiu correndo para dentro da loja de um cuteleiro à esquerda deles. Rand ficou olhando para ele, sabendo que deveria fazer alguma coisa. Aquela expressão nos olhos de Matt sempre significava a iminência de um de seus truques. Mas, estranhamente, ele se descobriu querendo ver o que Matt ia fazer. Algo lhe dizia que aquele sentimento estava errado, que era perigoso, mas ele sorriu com uma expectativa assim mesmo. Em um minuto, Matt apareceu acima dele com meio corpo para fora da janela do sótão sobre o telhado da loja. Estava com a funda nas mãos, já começando a girar. Os olhos de Rand voltaram à carroça. Quase imediatamente, ouviu-se um ruído forte de algo rachando, e a estaca que segurava os barris quebrou quando os mantos brancos passavam pelo beco, um ao lado do outro. As pessoas pularam para fora do caminho, enquanto os barris rolavam pela carroça com um barulho oco e quicavam na rua, espadanando lama e água suja em todas as direções. Os três filhos pularam com a mesma rapidez dos outros, seus ares de superioridade substituídos pela surpresa. Alguns passantes caíram, provocando mais espadanadas, mas os três se moveram com agilidade, evitando os barris facilmente. Contudo, não puderam evitar a lama que voou e respingou em seus mantos brancos. Um homem barbudo com um avental comprido saiu apressadamente do beco, agitando os braços e gritando, zangado. Mas bastou um olhar para os três tentando em vão sacudir a lama dos seus mantos, e ele voltou para o beco ainda mais rápido do que havia saído dele. Rand olhou de relance para o telhado da loja. Matt havia sumido. Fora um tiro fácil para qualquer rapaz dos dois rios, mas o efeito foi certamente tudo o que se podia esperar. Ele não pôde deixar de rir. O humor parecia amortecido, envolto em lã, mas ainda assim era engraçado. Quando se virou de volta para a rua, os três mantos brancos olhavam diretamente para ele. Está achando graça, é? O que falou se destacava um pouco à frente dos outros. Tinha um olhar arrogante, sem piscar, com uma luz nos olhos como se soubesse algo importante que mais ninguém sabia. A risada de Rand foi interrompida no meio. Ele e os filhos estavam sozinhos com a lama e os barris. A multidão, que havia pouco os rodeava, tinha encontrado os negócios urgentes dos quais tratar rua acima ou abaixo. O medo da luz está segurando sua língua? A raiva fazia o rosto estreito do manto branco contrair-se ainda mais. Ele olhou de relance, sem dar a mínima, para o punho da espada que despontava do manto de Rand. Talvez você seja responsável por isso, hein? Ao contrário dos outros, ele tinha um nó dourado sob o sol radiante em seu manto. Rand se moveu para cobrir a espada, mas, em vez disto, jogou o manto de volta sobre o ombro. No fundo, ele se perguntava freneticamente o que estava fazendo, mas era um pensamento distante. Acidentes acontecem, disse ele, até mesmo com os filhos da luz. O homem de cara estreita ergueu uma sobrancelha. Você é assim tão perigoso, jovem? Ele não era muito mais velho que Rand. A marca da garça, Lord Bornhouse, avisou um dos outros. O homem de cara estreita olhou novamente de relance para o punho da espada de Rand, onde a garça de bronze era evidente, e seus olhos se arregalaram por um momento. Então seu olhar subiu até o rosto de Rand e ele bufou em sinal de desprezo. Ele é jovem demais. Você não é daqui, é? Perguntou friamente a Rand. Você vem de onde? Acabei de chegar a Baerdon. Um formigamento percorreu os braços e as pernas de Rand. Ele se sentiu corar, quase quente. Você conhece uma boa estalagem por aqui? Você evita minhas perguntas,
retrucou Bornhald. Que mal existe em você que você não me responde? Seus companheiros se aproximaram e puseram-se um de cada lado dele, rostos duros e sem expressão. Apesar das manchas de lama em seus mantos, não havia mais nada de engraçado neles. O formigamento tomou conta de Randy. O calor havia se transformado em febre. Ele queria rir de tão bom que era. Uma vozinha na sua cabeça gritava que havia algo errado, mas ele só conseguia pensar em como se sentia cheio de energia, quase explodindo com ela. Sorridente, ele balançou o corpo apoiado nos calcanhares e esperou o que ia acontecer. Vagamente, de modo distante, ficou se perguntando o que seria. O rosto do líder tornou-se ainda mais sombrio. Um dos outros puxou a espada o bastante para exibir uma polegada de aço e falou com uma voz que tremia de fúria. Quando os filhos da luz fazem perguntas, seu moleque de olho cinza, espera uma resposta ou... Ele parou quando o homem de cara estreita colocou um braço na frente de seu peito. Bornhald assinou com a cabeça a rua acima. A guarda da cidade havia chegado. Uma dezena de homens usando capacetes redondos de aço e coletes de couro com rebites, carregando bastões como quem sabe usá-los. Eles estavam parados observando, em silêncio, a 10 passos de distância. Esta cidade perdeu a luz, grunhiu o homem que havia começado a puxar a espada. Ele ergueu a voz para gritar para a guarda. Baerlon jaz na sombra do tenebroso. Com um gesto de Bornhald, ele enfiou a lâmina de volta na bainha. Bornhald voltou a atenção para Randy novamente. A luz do conhecimento brilhou nos seus olhos. Amigos das trevas não nos escapam, jovem. Mesmo numa cidade em que jaz na sombra. Nós vamos nos encontrar novamente. Pode ter certeza disso. Ele girou nos calcanhares e foi embora, seus 2 companheiros logo atrás, como se Randy tivesse cessado de existir. Por hora, pelo menos. Quando alcançaram a parte lotada da rua, o mesmo bolsão aparentemente acidental se abriu à frente deles como antes. Os homens da guarda hesitaram, de olho em Randy. Depois puseram os bastões em cima dos ombros e seguiram os 3 mantos brancos. Tiveram de forçar mais passagem pela multidão, gritando: Abram o caminho para a guarda! Poucos saíram da frente, e mesmo assim quem o fez foi de má vontade. Randy ainda se balançava nos calcanhares, esperando. O formigamento era tão forte que ele quase tremia. Tinha a sensação de estar queimando. Matt saiu da loja olhando fixo para ele. Você não está doente, disse por fim. Você está louco. Randy respirou fundo e subitamente tudo desapareceu como uma bolha estourada. Ele cambaleou. A percepção do que havia acabado de fazer tomando conta dele. Passando a língua pelos lábios, olhou nos olhos de Matt. Acho que é melhor voltarmos à estalagem agora, disse ele sem firmeza. Sim, gordo Matt. Sim, acho que é melhor. A rua havia começado a se encher novamente, e mais de um passante encarou os 2 rapazes e murmurou alguma coisa a um companheiro. Randy tinha certeza de que a história se espalharia. Um louco havia tentado começar uma briga com 3 filhos da luz. Isso era algo a se comentar. Talvez os sonhos estejam mesmo me deixando louco. Os 2 se perderam diversas vezes nas ruas tortuosas. Mas, depois de um tempo, encontraram Tom Merlin fazendo uma grandiosa procissão por conta própria no meio da massa. O menestrel disse que havia saído para esticar as pernas e tomar um pouco de ar fresco, mas, sempre que alguém olhava 2 vezes para seu manto colorido, ele anunciava com uma voz ressoante: Estou na cervo e leão, esta noite apenas. Foi Matt quem começou a contar a Tom, de maneira atabalhoada, sobre o sonho e a preocupação deles quanto a se deviam ou não contar a Moiraine. Mas Randy entrou no meio da conversa, pois havia diferenças na forma exata de como eles se lembravam do sonho. Ou, quem sabe, cada sonho fosse um pouco diferente, pensou. No entanto, a principal parte dos sonhos era a mesma. Eles não haviam avançado muito na história antes que Tom começasse a prestar total atenção neles. Quando Randy mencionou Baal-Zamon, o menestrel agarrou cada um deles pelo ombro com uma ordem para que segurasse a língua. Ergueu-se nas pontas dos pés para olhar por cima das cabeças da multidão, e em seguida
levou-os apressadamente para fora da balbúrdia, até um beco sem saída vazio, a não ser por alguns caixotes e um cão amarelo bem magro, encolhido para se proteger do frio. Tom ficou olhando para a multidão, procurando alguém que por acaso tivesse parado para ouvi-los, antes de voltar sua atenção para Randy e Matt. Seus olhos azuis cravaram-se nos deles, desviando-se de vez em quando para vigiar a entrada do beco. Jamais digo esse nome onde estranhos possam ouvir. A voz dele era baixa, mas tinha tom de urgência. Nem mesmo onde existe a mera possibilidade de um estranho ouvir. É um nome muito perigoso, mesmo onde não há filhos da luz vagando pelas ruas. Matt bufou. Filhos da luz. Eu é que sei, disse ele com um olhar cínico para Randy. Tom ignorou. Se apenas um de vocês tivesse tido esse sonho, ele ficou puxando furiosamente o bigode. Contem-me tudo que puderem se lembrar a respeito, cada detalhe. Ele continuou mantendo sua cautelosa vigilância enquanto ouvia. Ele citou os homens que disse que haviam sido usados, contou Randy por fim. Achava que já tinha dito tudo mais. Guaire Malazan, Raulin Algoz das Trevas. Davian, acrescentou Matt antes que o outro pudesse prosseguir. E Yuran Arco de Pedra. E Logan, concluiu Randy. Nomes perigosos, murmurou Tom. Seus olhos pareciam perfurá-los com ainda mais intensidade do que antes. Quase tão perigosos quanto aquele outro, de um jeito ou de outro. Todos mortos agora, com exceção de Logan. Alguns mortos há muito tempo. Raulin Algoz das Trevas há quase 2000 anos. Mas perigosos mesmo assim. É melhor que vocês não os pronunciem em voz alta, mesmo sozinhos. A maioria das pessoas não reconheceria nenhum deles. Mas se a pessoa errada ouvir... Mas quem foram eles? Perguntou Randy. Homens, murmurou Tom. Homens que fizeram tremer os pilares do céu e abalaram as fundações do mundo. Ele sacudiu a cabeça. Não importa. Esqueçam-se deles. Agora são pó. Eles foram usados, como ele disse? Perguntou Matt. E mortos? Pode-se dizer que a Torre Branca os matou. Pode-se dizer isso. A boca de Tom se crispou por um momento e depois ele sacudiu a cabeça novamente. Mas usados? Não consigo ver isso. A luz sabe que o trono de Amerlin tece muitas tramas, mas isso eu não consigo ver. Matt estremeceu. Ele disse tantas coisas. Coisas loucas. Tudo aquilo sobre Lewis Terry, o fratricida, e Arthur Asas de Gavião. E o olho do mundo. O que pela luz é isso, afinal? Uma lenda, disse o menestrel lentamente. Talvez. Uma lenda tão grande quanto a trombeta de Valéria, pelo menos nas terras da fronteira. Lá em cima, os jovens saem a calça do olho do mundo, como os jovens de Ilian calçam a trombeta. Talvez seja uma lenda. O que vamos fazer, Tom? Perguntou Randy. Contamos a ela? Não queremos ter mais sonhos como esse. Talvez ela possa fazer alguma coisa. Talvez a gente não goste do que ela possa fazer, grunhiu Matt. Tom os estudou, pensando e cofiando o bigode com um nó de um dedo. Eu digo que vocês devem ficar calmos, sugeriu ele finalmente. Não conte a ninguém, pelo menos por enquanto. Você sempre pode mudar de ideia, se for preciso, mas assim que contarem, acabou. E vocês estarão mais amarrados do que nunca a ela. Subitamente ele se endireitou, seu andar curvado quase desaparecendo. O outro rapaz, vocês disseram que ele teve o mesmo sonho? Será que ele tem bom senso suficiente para manter a boca fechada? Acho que sim, disse Randy ao mesmo tempo que Matt explicava. Estávamos voltando à estalagem para avisá-lo. A luz permite que não cheguemos tarde demais. Manto darapejando em torno dos tornozelos, Tom saiu a passos largos do beco, olhando para trás sem se deter. Então, seus pés estão grudados no chão? Randy e Matt correram atrás dele, mas Tom não esperou que eles o alcançassem. Dessa vez, ele não parou para as pessoas que olhavam seu manto, nem aqueles que o saudavam como menestrel. Abriu caminho pelas ruas lotadas como se elas estivessem vazias. Randy e Matt quase correndo para segui-lo. Em muito menos tempo do que Randy esperava, estavam chegando a Cervo e Leão.
Assim que chegaram, Perrin veio correndo, tentando jogar seu manto por cima dos ombros. Quase caiu em seu esforço para não dar de cara com eles. Eu estava indo à procura de você. Eu estava indo à procura de vocês dois, disse ofegante depois de recuperar o equilíbrio. Randy o agarrou pelo braço. Você contou a alguém a respeito do sonho? Diga que não, pediu Matt. É muito importante, disse Tom. Perry olhou para eles confuso. Não, não contei. Só saí da cama há 1 hora. Seus ombros curvaram-se. Ganhei uma dor de cabeça tentando não pensar nisso, que dirá se falasse a respeito. Por que vocês contaram a ele? Indicou Menestrel com um gesto de cabeça. Precisávamos contar a alguém ou íamos enlouquecer, disse Randy. Eu explico mais tarde, acrescentou Tom, com um olhar significativo para as pessoas que entravam e saíam da Cervo e Leão. Está certo, respondeu Perrin devagar, ainda parecendo confuso. Subitamente deu um tapa na própria testa. Você quase me fizesse esquecer por que estava procurando vocês. Não que eu não quisesse esquecer. Ninaev está aí dentro. Sangue e cinzas, gritou Matthew. Como foi que ela chegou aqui? Moiraine, a barca. Perrin resfolegou. Você acha que é uma coisinha de nada como uma barca afundada deteria Ninaev? Ela encontrou Torre Alta. Não sei como ela atravessou o rio de volta, mas ela disse que estava se escondendo em seu quarto e não queria nem chegar perto da água. De qualquer maneira, ela o forçou a encontrar um barco grande o bastante para ela e seu cavalo e a levá-la até o outro lado remando. E ele mesmo. Ela só lhe deu tempo para encontrar um de seus puxadores para puxar outro par de remos. Luz, Matt soltou o ar. O que ela está fazendo aqui? Randy quis saber. Matt e Perrin dirigiram a ele um olhar de desdém. Veio atrás da gente, disse Perrin. Ela está com a senhora Alice nesse instante, e o frio lá dentro é bastante para fazer nevar. Será que a gente não podia simplesmente ir para algum outro lugar por um tempo? Sugeriu Matt. Meu pai diz que só um tolo põe a mão num vespeiro sem que isso seja absolutamente necessário. Randy interrompeu. Ela não pode obrigar a gente a voltar. A noite invernal deveria ter sido bastante para fazer enxergar isso. Senão, vamos ter de fazê-la enxergar. Matt erguia as sobrancelhas mais alta a cada palavra, e quando Randy terminou, ele deixou escapar um assovio baixinho. Você já tentou fazer Ninaev enxergar alguma coisa que ela não queira? Eu já. Sugiro que a gente fique longe até a noite e só então entre de fininho. Pelo que pude observar da jovem, disse Tom, não acho que ela vá desistir até ter dito o que tem a dizer. Se não a deixarem que ela faça isso logo, poderá continuar até atrair uma atenção que nenhum de nós deseja. Isso bastou para que se detivessem. Trocaram olhares, respiraram fundo e marcharam para dentro como se fossem enfrentar Trollocs.